Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia onde nós estamos sendo agraciados pela dádiva da vida, pela bênção de Deus. E chegamos a Levítico capítulo 12, amém? Aqui vai se estabelecer a purificação da mulher depois do parto. Diz assim o texto. Levítico capítulo 12, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. No 8º dia, se circundará ao menino a carne do prepúcio, depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumprindo os dias da sua purificação por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz, menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. É interessante aqui nós vermos, né, que nessa época ainda não tinha as cirurgias para o parto, os partos eram naturais, né, e existia, vamos dizer assim, muitas complicações. A mulher também, ela não tinha, vamos dizer assim, a facilidade que tem hoje no que diz respeito à asepsia, no que diz respeito à purificação da sua menstruação. Realmente era um tempo delicado, né? Não existia o conforto da higiene, da água encanada, dos antissépticos, dos absorventes femininos, não existia nada disso. Então realmente era um tempo assim muito delicado e que se precisava ter muito cuidado, tanto para com a saúde, também para com o culto a Deus, né? Então, se uma mulher conceber e tiver um menino, as leis relacionadas à purificação espiritual após o parto enfatizavam a ideia de separar o impuro do santo. O povo deveria praticar o código de santidade em cada aspecto da vida natural, embora nem sempre esteja claro para nós, porque Deus considerou algumas atividades impuras. Esses costumes eram observados diligentemente e, obviamente, tinha um significado para o povo daquela época. Então, o próprio Jesus foi trazido ao templo para este ritual, lá em Lucas capítulo 22, versículo 24. E é interessante ser estabelecido aqui, né, a questão também da circuncisão. É muito interessante essa questão da circuncisão. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, amém? Porque ela prefigurava o novo nascimento. E é interessante que o menino ele era circuncidado ao 8º dia. E por ser circuncidado ao 8º dia, essa circuncisão representava a aliança de sangue que ele fazia com Deus. A aliança de sangue que ele fazia na expiação com Deus. E aqui está tendo muito vento e as coisas estão voando. Deixa eu pegar aqui. Antes que o vento leve e caia lá embaixo, né? E não tenha mais como recuperar. Então, nos vídeos ao vivo acontecem essas coisas mesmo. Principalmente nos meus, que eu não quero editar, eu não quero fazer nada editado. Eu quero falar aquilo que o texto muitas vezes esclarece e trazer também para a nossa realidade, né? Para que você possa cada vez mais estar lendo a Escritura e entendendo em qual período, em qual contexto isso foi dito, para que você possa também saber se posicionar. Então, a circuncisão, ela era uma sombra e representava o novo nascimento. Aqui o menino fazia a circuncisão no seu prepúcio. Ele fazia tipo uma operação de fimose, como os meninos fazem hoje. Mas o que representa essa circuncisão
é o novo nascimento, aonde há uma mudança do coração ou no espírito. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Então aqui no texto diz que após a mulher fazer circuncidar o seu filho, né, no versículo 3, e no 8º dia circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio, depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Lembra? A separação do santo, do profano, das coisas dedicadas a Deus. Então ela não podia, vamos dizer assim, participar de todas as atividades que eram permitidas às mulheres participarem no santuário. Então ela tinha que ficar isolada, né, durante os 8 dias, depois que circuncidasse o filho, confirmando a sua aliança, ia passar 33 dias. Já se fosse menino, era o dobro de tudo isso. Amém? Ela iria passar 2 semanas e 66 dias para que houvesse a purificação. O verso 6 diz assim: e cumprindo os dias da sua purificação por filho ou filha, dará ao sacerdote o cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. Então, é interessante nós vermos aqui que eles ofereciam essa oferta pelo pecado logo no início, ou a oferta pelo holocausto logo no início. Isso também representava e era uma sombra do sacrifício que Jesus cumpriu de uma vez só por todos nós, né? Então é muito interessante nós observarmos isso. O holocausto e a oferta pelo pecado serviam para purificar a mulher, assegurar qualquer absorção necessária, expressar a gratidão dela e renovar sua dedicação. Então, esses sacrifícios, eles serviam para que a mulher mostrasse o quão devota ela era ao Senhor Deus de Israel. Amém? Então, essa oferta, tanto o holocausto como a oferta pelo pecado, serviam para que a mulher pudesse, na observância desses rituais, mostrar a sua dedicação, a sua gratidão ao Senhor, amém? E também para que, se tivesse cometido algum pecado, para que se tivesse réu em alguma sentença em ter desobedecido a lei de Deus, ela era absolvida, aleluia, glória a Deus. E isso não importava se a pessoa tinha posses ou se a pessoa também não tinha posses. Deus criou uma forma necessária para que fosse oferecido, né, tanto para aqueles que tinham posses, porque trariam um cordeiro e depois um pombinho. E ele diz aqui, e se não tiver posse, né, ela vai trazer uma rolinha tanto para o holocausto, como também para a oferta pelo pecado. E diz assim: assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Aleluia, considerada limpa. Esse ano é um ano onde nós precisamos buscar, conhecer mais as Escrituras, estudar mais a respeito da Palavra de Deus, para que de fato nós possamos viver uma vida santa, uma vida limpa, uma vida em paz consigo mesmo, em paz com as outras pessoas, em paz com Deus, onde nós temos o dever, amém? De, através das Escrituras e através de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, cumprimos o nosso ministério, cumprimos a nossa vocação e aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer. Que você possa, nesse ano de 2021, se dedicar mais a Deus, se dedicar mais às coisas de Deus. Veja, aqui, até na hora do parto, eles tinham orientações para glorificar o nome do Senhor através das suas vidas. Amém? E essas coisas serviam para purificar a mulher, assegurar qualquer absorção necessária, expressar a gratidão dela e renovar a sua dedicação. Que tal renovar a sua dedicação ao Senhor hoje? Que tal declarar com sua boca aí nesse momento: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio de todo o meu coração que Tu ressuscitasses dentre os mortos para viver em mim e através de mim, fazer com que eu cumpra os Teus propósitos. Faça isso agora. Receba da paz, da graça, do favor de Deus. Viva uma vida voltada para o santo, para as coisas de Deus.
e Deus irá te abençoar poderosamente. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.